Então, boa tarde a todos. Ah, Vamos então dar início à palestra sobre reprodução equina. Ahm, Trouxemos convidado o Dr. Bruno Rego, que é doutor na GenQueen e que nos vem falar um pouco sobre a reprodução equina e sobre os desafios que encara nos dias de hoje. Quem tiver questões ao longo da apresentação, pedimos que exponha as questões no Facebook e que no final responderemos a tudo. Desde já quero agradecer ao Dr. Bruno Rego por ter aceito o convite e por ter mostrado a sua disponibilidade e passo-lhe a palavra. Obrigada. Ok, obrigado, Joana. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite para vos falar um pouco sobre o nosso trabalho e o que fazemos em reprodução equina aqui em Portugal. Eu, como estava a dizer, também já fui um aluno dessa casa, do ISA. Apesar de ter sido pouco tempo, guardo boas memórias dessa casa e é sempre um prazer estar presente em eventos feitos pelo ISA. E então aqui vou falar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre o que vamos fazendo aqui em Portugal em termos de reprodução. Eu vou aqui partilhar a tela. Vocês estão a ver? Sim, está tudo ótimo. Tá? Ok. Então vou-vos falar um pouco sobre as biotecnologias reprodutivas que temos neste momento disponíveis em Portugal e que nós fazemos, e vou-vos falar um pouco sobre a nossa prática diária como veterinários de reprodução aqui em Portugal. Então vou começar por fazer uma apresentação breve da nossa empresa. É a empresa GenQueen, que se dedica a serviços veterinários na área da reprodução, essencialmente. Foi fundada em 2009 pelo meu sócio Pedro Costa, ao qual eu me juntei pouco tempo depois, que era já um objetivo que nós tínhamos. Éramos amigos de faculdade e era um objetivo que tínhamos, poder no futuro termos uma empresa dedicada à área dos equinos. Ainda não tínhamos pensado bem se em reprodução, se outra área, mas acabámos por nos apaixonar por esta área e fizemos desde 2009 que estamos a trabalhar juntos e espero que por muito mais anos. Então o nosso intuito com a abertura, com a formação desta empresa, era fornecer aos criadores nacionais um serviço que fosse completo e profissional nesta área da reprodução e de algum modo colaborar com eles para a evolução da criação de equinos em Portugal. Sabíamos que para isso tínhamos de investir bastante em formação e em adquirir conhecimentos e competências para acompanhar essa evolução e mantendo de alguma forma o nosso nível de trabalho e de conhecimento em prol desta evolução. E com esse objetivo em mente fizemos vários cursos, participámos em vários congressos, mantemos e visitamos vários colegas especialistas nesta área e felizmente acho que temos conseguido acompanhar a evolução da área da reprodução aqui em Portugal. E pronto, e é uma coisa que nunca para, que estamos sempre em constante evolução e constante conhecimento. Portanto, e agora os nossos serviços são essencialmente feitos alguns em ambulatório. Tanto eu como o meu sócio temos um veículo equipado para nos dirigirmos a casa, às propriedades dos clientes e fazer a grande parte dos serviços. Alguns não são possíveis fazer nas suas propriedades, e mais à frente vou explicar porquê. E portanto desde 2014 mais ou menos que conseguimos abrir o nosso centro de reprodução. É o centro que atualmente dirigimos, que se situa na localidade da Raposa, que é entre Almeirim e Cruz, a cerca de 20 minutos de Santarém. Nesta propriedade tem cerca de 45 hectares, possuímos 12 paddocks
onde conseguimos alojar em simultâneo cerca de 70 éguas, e onde produzimos também feno para alimentar esses mesmos animais que estão aqui residentes. O centro basicamente tem 2 áreas distintas e totalmente separadas uma da outra. Uma delas é o Centro de Colheita e Congelação de Sêmen, que foi recentemente aprovado pela Direção-Geral de Veterinária para a exportação de sêmen para todo o mundo, e onde temos 7 boxes de alojamento para granhões, uma zona onde se faz a colheita do sêmen, o laboratório para todo o processamento e um centro de armazenagem também é aprovado pela Direção-Geral de Veterinária para a importação e exportação de sêmen de equinos. Nesta parte dos granhões temos também um picadeiro para o exercício diário dos granhões residentes no centro. Enquanto aqui fazemos são soltos às vezes ali no picadeiro, outras vezes são passados à guia, conforme os clientes nos indicarem para fazer. E no outro lado, temos totalmente separado, como tinha dito, temos a parte da unidade da reprodução, onde recebemos então as éguas para serem inseminadas, para fazer transferência de embriões, fazer ecografias diárias, e as éguas são alojadas nos tais paddocks, e temos um centro, um tronco onde elas são vistas diariamente ou várias vezes ao dia, consoante a necessidade, e basicamente o nosso centro divide-se nestas 2 áreas. Portanto, a nossa empresa também, logo quase no início da formação da empresa, tivemos uma parceria com um dos maiores criadores de cavalos da Europa. É a maior estação de garanhões da Europa, que é do Paul Schackenmüller. O meu sócio fez um estágio lá, conheceu grande parte do staff do Paul Schackenmüller, e a partir daí criou-se uma ligação que mantemos até hoje também, foi o nosso objetivo, era poder fornecer, porque na altura ainda não era muito corriqueiro a utilização de sêmen do resto da Europa ou de fora, de outros países, cá em Portugal. Então foi uma forma de sabermos que funcionava bem, que era uma técnica que, se fosse feita com alguma qualidade, funcionava bem. Então decidimos ter esta parceria com o Paul Schackenmüller e disponibilizar em Portugal os seus granhões, e acho que foi uma boa aposta. Hoje em dia há várias pessoas a utilizarem estes granhões Warm Blood para cruzar com as suas éguas lusitanas, por exemplo, e já começam a aparecer em pista muitos cavalos dessa cruza, que são os chamados Luz ou Warm Blood. Recentemente também à estação Paul Schackenmüller, que já era muito grande em termos de número de granhões, juntou-se a estação do cavaleiro dinamarquês Andreas Elkström, o que veio a aumentar ainda mais o número de animais no catálogo, e temos neste momento cerca de 75 garanhões disponíveis, das mais variadas linhas de obstáculos e dressage disponíveis no mercado nacional. E pronto, esta é a apresentação da nossa empresa, e agora vou passar um bocadinho aos serviços que nós prestamos. E eles basicamente, em base diária, nós trabalhamos com estes 3 grupos de animais. São os garanhões, as éguas e o resultado de todo o nosso trabalho, que são os poldrinhos. Não vou perder muito tempo a falar sobre os poldrinhos, que não é uma área que não se adequa muito aqui ao que nós pretendíamos, mas só para terem uma noção que também, como estamos muito próximos das éguas, muitas vezes somos solicitados para o tratamento e para algum problema que surja com os poldrinhos. Também faz parte da nossa prática clínica diária. Vou começar então pelos granhões e depois falo sobre os serviços das éguas. Então, com os granhões, nós temos basicamente, quando nos chega alguém com ideias de utilizar o seu granhão para vender sêmen para vender sêmen, nós normalmente temos uma conversa com o proprietário, de modo a conseguirmos gerir da melhor forma aquilo que vai ser a época reprodutiva do granhão. Isto deve ser feito previamente, antes do início da época,
é o ideal. Claro que às vezes há situações em que isso não é possível, mas tenta-se fazer sempre aqui uma gestão com o proprietário. Então começamos sempre pela avaliação dos parâmetros reprodutivos desse garanhão, para sabermos com o que é que podemos contar em termos de qualidade do sêmen, se o sêmen refrigera, se tem qualidade de congelado. Por isso devemos fazer vários testes e várias avaliações. Às vezes não é preciso muitas, às vezes basta uma ou duas colheitas para perceber se o sêmen funciona. Mas devemos fazer isso. Fazemos alguns testes de refrigeração para saber se o sêmen aguenta o processo de refrigeração e pode ser exportado, ou pode ser enviado e aguentar 24 horas até à entrega do sêmen. Fazemos testes de congelação para saber se há vários garanhões que infelizmente não conseguem congelar, não aguentam o processo de congelação. Portanto, isto é tudo coisas que devemos ver antes do início da época reprodutiva, para de algum modo o proprietário saber com o que pode contar, e inclusive os clientes que vão comprar o sêmen. É uma fase importante. Com isto também, normalmente temos de gerir, para além da questão da qualidade do sêmen, temos de gerir normalmente com o proprietário, com o cavaleiro, como é que vai ser a agenda desportiva do cavalo neste ano, porque normalmente a época desportiva coincide bastante, a grande maioria das provas coincide com a época reprodutiva também. Por isso devemos saber se o cavalo vai ter muitas provas durante este período da época reprodutiva, se vai ter muitos internacionais, se vai ter de viajar para fora, que nos vai impedir de fazer as colheitas que se nos poderão ser solicitadas por clientes de éguas. Então isso tem de ser tudo bem visto para podermos juntamente com o criador, ver a melhor forma de como podemos comercializar o sêmen do garanhão. Se for um garanhão que vai muito para fora, que raramente está cá, ou que tem muitas provas seguidas durante a época, ou o cavaleiro não quer que o cavalo esteja em constantes colheitas de sêmen, se calhar temos de optar pelo sêmen congelado. O sêmen congelado, e assim o cavalo não precisa durante a época reprodutiva andar a fazer colheitas de sêmen, e os proprietários dos animais têm sempre um estoque disponível para poder utilizar. Para além disto, é também necessário saber qual é o número de éguas que se espera que o garanhão vá cobrir. Isto porquê? Porque juntando estes três parâmetros, a avaliação dos parâmetros reprodutivos, a agenda desportiva e o número de éguas, conseguimos jogar com o que vai ser a melhor forma de disponibilizar este garanhão. Um garanhão que, por exemplo, tenha muitas éguas para cobrir, tenha a agenda desportiva algo completa e tenha uma produção de sêmen muito grande, e temos de pensar bem que se calhar mais vale termos um sêmen congelado disponível e fazer isto tudo antes da época reprodutiva começar. E termos o sêmen congelado preparado para quando iniciar a época e os pedidos, termos tudo pronto para que não haja nada fora do expectável. Para além disso, também saber se o sêmen vai ser para utilização em Portugal apenas, se é para exportação para a Europa ou para o resto do mundo. Cada uma destes tipos de envio tem formas de trabalhar diferente. Se for para enviar para o Brasil é diferente de enviar para a Espanha ou para a França. Então isto tem de ser tudo bem programado antes de iniciar a época e não nos apanhar de surpresa a meio e não conseguirmos comercializar o sêmen devidamente. Então, depois desta fase, aliás, é antes na fase em que precisamos de saber, precisamos de avaliar os parâmetros reprodutivos do garanhão, precisamos fazer a colheita de sêmen. Esta colheita de sêmen é feita recorrendo a este instrumento que aqui está, que é uma vagina artificial. Há vários tipos e várias formas de vaginas artificiais. Esta é tipo Hanover, que nós usamos. É preparada sempre antes da entrada na sala de colheita, numa sala específica que temos para a preparação da vagina artificial. Depois disso, muitas vezes, quando são garanhões que nunca saltaram ao manequim, temos de fazer o seu próprio treino, temos de o apresentar ao manequim, para ele perder o medo, para ele conhecer, para ele cheirar. E depois, normalmente, apresentamos também uma égua que esteja em cio,
para, com o instinto que ele irá ter de saltar, o dirigirmos para o manequim. E ao dirigir, e normalmente, depende de garanhão para garanhão, mas há garanhões que aprendem muito rápido, há outros que temos de perder um bocadinho mais de tempo. Contudo, isto é um trabalho que tem de ser feito com alguma calma, porque não podemos lesionar nem o garanhão, nem a égua, nem a nós. E tem de ser feito com alguma calma. Mas, na regra geral, corre bem, os garanhões aprendem facilmente a fazer isto, tirando normalmente, se forem garanhões que já tenham feito monta natural, é um bocadinho mais difícil, porque eles não conseguem perceber que, então, se eu sempre fui para aquele lado, agora querem que eu vá para ali, então não, às vezes pode acontecer, mas regra geral corre bem. E normalmente, depois de algumas tentativas, o que acontece é mais ou menos isto que vamos ver neste vídeo. Os garanhões aprendem muito rapidamente e não têm problemas nenhums em fazê-lo depois de aprenderem. Este saltar ao manequim é a forma mais segura para nós e para o garanhão também. Por isso é que fazemos este treino no manequim, para evitar lesões de cavalos e de pessoas. Desculpe, Dr. Bruno, posso Sim. só fazer uma questão? Força. Se calhar já ia referir isso, não sei. Eu queria perguntar quanto é que custa em média 1 litro de sêmen? Claro, litro? também depende de cavalo. Não sei, como quiser, a unidade que quiser. Normalmente o que se vende é ou sêmen fresco ou congelado. Há aqui duas formas de vender sêmen. O sêmen refrigerado normalmente é enviado durante toda a época reprodutiva para a égua em questão, e aí paga-se um valor dessa cobrição que pode variar normalmente entre os 1.000 e os 3.000, 4.000 euros. Há garanhões mais caros, claro, mas normalmente varia entre isso, o valor da cobrição, e a pessoa que compra o sêmen tem direito a receber várias doses de sêmen refrigerado até a sua égua encher durante a época reprodutiva. Se for sêmen congelado, aí já varia bastante, mas às vezes paga-se esse valor também pela cobrição, e o dono do garanhão disponibiliza 3, 4 doses por égua, até, já não é até encher, mas tem essas 4 doses, ou 3 doses para utilizar, para poderem inseminar a sua égua. Então, depois da colheita, passamos à análise do sêmen. O sêmen, após a colheita, tem de ser filtrado. Normalmente até é filtrado diretamente na garrafinha da colheita, e a seguir partimos então para a avaliação. Todos os instrumentos que entram em contacto com o sêmen têm de estar entre os 37 e os 38 graus. Não pode haver assim grandes oscilações de temperatura, porque isso pode prejudicar o sêmen e pode nos induzir em erro ao avaliar a qualidade do sêmen. O sêmen, agora no verão não, mas no inverno, se não tivermos cuidado com atenção a estes pormenores, com temperaturas mais baixas, o sêmen pode sofrer o chamado cold shock e morrer prematuramente e perder qualidade, que se forem cumpridas todas estas questões da temperatura não acontecem. Portanto, temos de ter sempre muita atenção a estes valores de temperatura para não haver oscilações diretas no sêmen. Nós medimos, a seguir fazemos a medição do volume total do sêmen. Nós recorremos a uma balança digital para ser um bocadinho mais preciso no valor do volume. Depois utilizamos o chamado SpermaQ, que é um espectrofotómetro para medir a concentração de espermatozoides no sêmen, uma concentração por mililitro. E com estes dois dados conseguimos chegar ao valor de espermatozoides total do ejaculado e aferir se o volume total se o número total é aceitável, se é mais baixo, se é muito alto. A partir daí podemos logo fazer alguma análise ao ejaculado. Depois disso adicionamos o diluidor. O diluidor que contém ingredientes que protegem e permitem a sobrevivência dos espermatozoides fora do sistema reprodutor da égua. São constituídos normalmente à base de leite, contendo as lipoproteínas que estabilizam a membrana do espermatozoide e os protegem também do chamado cold shock, por exemplo.
têm normalmente glucose também, que é um substrato que lhes vai fornecer energia, e muitas vezes também, a maioria deles também tem antibióticos para retardar ou eliminar qualquer crescimento bacteriano que possa existir. Depois do diluidor, avançamos então para a avaliação da motilidade, que é talvez o parâmetro em que nos baseamos mais para aferir a possível fertilidade do garanhão. Não é o único, mas diria que em 80% dos casos o que nós vemos ao microscópio irá-se refletir em taxas de fertilidade previsíveis. Claro que há alguns garanhões que nos surpreendem, e não, por exemplo, um sêmen que seja muito bom ao microscópio pode não ter uma taxa de fertilidade assim tão boa como seria de esperar, e o inverso também ocorre. Garanhões que ao microscópio têm uma motilidade com baixa motilidade e com pouco vigor, por exemplo, e podem ter taxas de fertilidade aceitáveis. Por isso, apesar de ser um bom indicador, não é o único, e temos de ter atenção a bastantes coisas, para além de não nos podemos focar só na motilidade. Por isso, em alguns casos, devemos também olhar para a morfologia, devemos fazer uma análise da morfologia dos espermatozoides, para ver se há muitos espermatozoides com morfologia, com alguma morfologia, problemas morfológicos. Isto pode-se refletir por algum problema, algum trauma que tenha tido, algum tratamento que tenha sido feito, alguma doença que tenha acontecido, e podem provocar por vezes algumas alterações morfológicas, ou pode ser mesmo do garanhão, pode não ter sido provocado por nada e ser mesmo genético. Então é também um parâmetro bastante importante para analisar. Então, a seguir a isto, passamos então ao processamento do sêmen. O diluidor de centrifugação pode ser aquele que eu falei há pouco, que diluímos, que normalmente são diluidores que também são utilizados para sêmen, para transporte de refrigerado, normalmente à base de leite, são os tais à base de leite. Então, depois disto fazemos a centrifugação. A centrifugação é feita normalmente para a remoção do plasma seminal, que é vantajoso para o prolongar da vida do espermatozoide. Por isso fazemos o seguinte processo: fazemos uma centrifugação, os espermatozoides ficam depositados no fundo do tubo, retiramos o excesso, que é o plasma seminal basicamente, e ficamos com aquele pellet pequenino que está ali na imagem à direita, que são os espermatozoides. Este plasma seminal às vezes é tóxico para o próprio espermatozoide, e convém removê-lo sempre que queremos fazer enviar sêmen refrigerado, ou mesmo congelar o sêmen. Normalmente fazemos sempre este processo de centrifugação e remoção do plasma seminal. Isto é estranho porque é que o plasma seminal, que faz parte do ejaculado do animal, é assim tão tóxico e tão prejudicial à longevidade do sêmen. Mas se pensarmos que naturalmente a ejaculação ocorre diretamente para o útero da égua, estes fluidos que são libertados pelas glândulas acessórias do garanhão normalmente têm pouco contacto, têm um contacto com um tempo limitado. O sêmen entra logo para dentro do útero e não tem muito contacto com estes fluidos. No entanto, da forma como nós fazemos, como recolhemos o sêmen, ele fica ali exposto durante algum tempo a grandes quantidades de plasma seminal. Isso pode ser prejudicial para o sêmen, mais nos garanhões do que noutros, mas convém remover a maioria, ou mesmo diluir o máximo possível para diminuir os potenciais efeitos tóxicos do plasma seminal. Após isso é adicionado novamente o diluidor para ressuspensão, e aqui após este processo, podemos ou utilizar o sêmen para sêmen refrigerado, para ser enviado, ou como sêmen congelado. No sêmen refrigerado utilizamos então os diluidores à base de leite, como vos falei há pouco. Eles depois normalmente são colocados numas caixas deste tipo e enviados para entrega em 24 horas, ou mesmo no próprio dia, no local onde a égua irá ser inseminada.
No caso do sêmen congelado, é um processo diferente, em que adicionamos depois também o diluidor, neste caso os diluidores de congelação, que são diferentes dos diluidores de refrigeração, são diluidores mais a maioria à base de gema de ovo e com crioprotetores para os espermatozoides. Normalmente é o glicerol ou a dimetilformamida, são os mais utilizados. Neste caso o sêmen é condicionado em palhinhas de 0,5 ml, como essa da imagem, com identificação do granhão, da data da colheita e do local do centro onde foi colhido. O processo de congelação é um bocadinho diferente do refrigerado, envolve que o sêmen seja colocado no frigorífico durante normalmente entre 25 a 1 hora, dependendo do diluidor de congelação utilizado, fica em refrigeração no frigorífico, depois é colocado em vapores de azoto e depois é que é colocado totalmente em azoto líquido. Só a título de curiosidade, desses dois tubinhos, temos uma dose, aquela mais branca, temos 2 doses de sêmen refrigerado, com aquela quantidade, um bocadinho mais diluído, e do outro lado temos 2 doses de sêmen congelado. Por isso o sêmen congelado faz-se um bocadinho mais concentrado, bastante mais concentrado do que o refrigerado, e depois é colocado dentro daquelas palhinhas. O processo é mais ou menos, vou aqui mostrar um vídeo, em que são colocadas as palhinhas num rack que fica a flutuar em azoto. As palhinhas são colocadas em azoto, em vapores de azoto, durante 20 minutos, e depois são então submersas no azoto líquido e de seguida avaliadas ao microscópio. Ou seja, fazemos todo o processo e no final, depois de elas estarem submersas, esperamos alguns minutos e avaliamos microscopicamente como é que o sêmen está aceitável para ser comercializado, ou se pelo contrário terá de ser rejeitado e mandado fora. Mas normalmente é este o processo, basicamente. Não quero entrar também aqui em muitas especificidades para não cansar. Ainda relativamente ao sêmen congelado, há também a possibilidade ainda, em casos de fatalidades, por exemplo, um garanhão que morre inesperadamente, ou que tem uma cólica, tem de ser operado. Muitas vezes há cólicas, dizem que as cólicas inguinais, em que os garanhões têm de ser castrados, ou o garanhão morre durante a operação, ou mesmo que se queira fazer a castração. Há proprietários que querem castrar o seu animal, e há ainda a possibilidade de congelar sêmen dos testículos, ou seja, durante a castração, o proprietário decide que após a castração quer congelar sêmen do epidídimo desse cavalo. Ele pode-nos mandar os testículos, o veterinário, mediante algumas técnicas que terão de ser feitas, retira os testículos de uma determinada forma e envia-nos, e nós fazemos o processo da congelação do sêmen que está armazenado no epidídimo do garanhão. E basicamente, nesta imagem aqui, não sei se vem se a seta se vê. Pronto, os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, depois são libertados dos túbulos, estes são os túbulos seminíferos, são libertados na cabeça do epidídimo. Eles depois fazem todo este processo através do corpo do epidídimo e chegam à cauda do epidídimo. Os espermatozoides que são libertados na cabeça do epidídimo não são espermatozoides ainda com capacidade de fertilizante, têm de passar ainda por um processo de maturação. E então todo este trajeto que eles fazem ao longo da cabeça do corpo do epidídimo promove-lhes uma maturação, e quando eles chegam à cauda do epidídimo, que é aqui esta zona aqui, eles já têm maturidade suficiente e capacidade de fertilizante. Então são esses espermatozoides que nós vamos retirar e congelar. E basicamente, por aqui um vídeo também para verem como é que se faz, é com um diluidor de congelação, que nós falamos há pouco, colocado sob pressão. Após o corte ali da zona da cabeça do epidídimo, conseguimos retirar a maioria dos espermatozoides que ali estão e de seguida congelá-los, como fizemos, como se faz normalmente com outra técnica que vos mostrei há pouco.
A única coisa que não se faz é centrifugação. Não centrifugamos este sêmen porque este sêmen está livre de qualquer plasma seminal. Não tem, o plasma seminal só é adicionado quando há ejaculação e o sêmen passa junto das glândulas acessórias do caudal. Portanto, basicamente é isso. Então, agora comparando o sêmen refrigerado com o congelado, o sêmen refrigerado é uma técnica mais simples, que é feita muito mais facilmente e que é necessário pouco equipamento para o fazer. Já o sêmen congelado é uma técnica mais complexa, exige mais equipamento também e o sêmen normalmente tem uma longevidade menor do que o sêmen refrigerado. O sêmen refrigerado pode durar cerca de 36, 72 horas, com capacidade ainda para fertilizar o ósseo. Já o sêmen congelado tem muito menos que longevidade, dura talvez 6, 7 horas. Claro que há garanhões que poderão durar mais, mas admite-se que no máximo dure 6 horas. O sêmen refrigerado tem também uma taxa de fertilidade um bocadinho maior por cada ciclo, comparando com o sêmen congelado. Isto aqui também depende de garanhão para garanhão. Há garanhões que têm fertilidade muito maior com sêmen congelado do que outros com o seu sêmen fresco. Mas, em média, é mais ou menos estas taxas, de 60% a 80% por ciclo e 40% a 60% no congelado. Um problema do congelado é que nem todos os garanhões, como eu vos disse há pouco, conseguem congelar, ou seja, o sêmen passa por este processo sem que haja danos nos espermatozoides. Há garanhões que não congelam, por muitas técnicas que se tentem fazer. Hoje em dia, cada vez menos, porque já há bastantes técnicas e bastantes diluidores que nos ajudam neste problema, mas continua a existir e vai sempre existir. Também para as éguas. Há éguas que não são boas candidatas para o sêmen congelado, éguas que têm problemas de fertilidade. Não são boas candidatas para o sêmen congelado porque o próprio sêmen provoca um bocadinho mais de reação inflamatória nas éguas do que o refrigerado. Então há éguas que também não convém utilizar sêmen congelado. Agora, uma grande vantagem do congelado, como eu falei há pouco, também é o evitar as colheitas de urgências, não interromper um esquema de treino de um garanhão, não interromper um esquema de provas que ele tenha por causa das colheitas de urgência ou por causa das colheitas de sêmen refrigerado. No entanto, o refrigerado permite essa possibilidade. O sêmen congelado é também o seguro do património genético do garanhão, caso ocorra algum problema, que o cavalo morra inesperadamente, que aconteça algum problema, como falámos há pouco, alguma cólica em que ele tenha de ser castrado, ou algum problema físico que aconteça, que impossibilite que o garanhão retire mais sêmen, por exemplo. Então, convém ter isto em atenção. E então, também, uma outra vantagem do congelado é que o mercado para o sêmen congelado é um mercado global. Tá? Conseguimos enviar o sêmen virtualmente para todo o lado do mundo. Já o refrigerado, tecnicamente, é difícil que ele dure mais de 36 horas, mais de 48 horas. É difícil que o sêmen aguente e, portanto, não aguentaria uma viagem de Portugal para os Estados Unidos, por exemplo. Não é viável o envio de sêmen refrigerado nessas condições. Apesar de agora já recentemente terem sido feitos estudos e com novos diluidores em que já conseguiram que o sêmen refrigerasse por mais de 7 dias. Ainda são resultados preliminares, ainda não há como é que é dizer, ainda não é comercializável dessa forma. Está a ser estudado se o sêmen consegue aguentar esse valor esse tempo todo com capacidade de fertilizante suficiente, mas quem sabe no futuro as coisas mudem. O sêmen, depois de congelado, é então armazenado no nosso centro de armazenagem, nestes contentores de azoto líquido, e tem uma longevidade, ou seja, o sêmen mantém-se com as mesmas características indefinidamente até agora.
Não conseguimos dizer se dura 50 anos, 60, mas não, até ver o salmon, ainda há dias tinha aqui um cliente que tinha salmon congelado há 24 anos, que ele achava que o salmon, pronto, que estava a pensar em desfazer-se do salmon, porque o salmon já não devia estar bom, ou não devia ser bom, que ele não sabia, e descongelámos e o salmon estava super, estava como se tivesse sido congelado ontem. Por isso, há salmon congelado já há 50 anos, que também mantém a taxa, mantém fertilidade, por isso ainda, neste momento podemos dizer que o salmon aguenta indefinidamente. Como estava a dizer, para a exportação deste salmon, eles têm de ser, não podem ser transportados nestes contentores que nós temos aqui, porque dentro de cada um destes contentores há azoto líquido, e se o contentor for derrubado ou qualquer coisa, há libertação de azoto para o chão. Então, para exportação e para envio através de companhias aéreas, tem de ser nestes contentores em que o azoto é absorvido por um tipo de uma esponja, e caso haja derrubo do contentor, não há expulsão do líquido e não danifique alguma estrutura ou magoe alguém. Então, da parte dos garanhões, acho que é isto. E agora ia passar aqui a falar um bocadinho sobre as éguas, então. As éguas são animais poliéstricos sazonais. Isto quer dizer que elas fazem vários cios durante uma época específica do ano. Normalmente é entre abril e setembro, outubro, é a época reprodutiva das éguas. Daí, como eu há pouco estava a dizer, que coincide mais ou menos com a época desportiva dos cavalos também. Antes deste início de ciclicidade, da época normal de reprodução dos animais, das éguas, passa-se por um período de transição, em que as éguas não têm basicamente devia fazer isto ao contrário. Normalmente as éguas no inverno estão em anestros, estão sem ciclar, ali entre novembro e fevereiro. Só é a época em que normalmente não têm ciclicidade. E depois, antes de entrarem na época normal, passam por um período de transição. É um período em que elas não estão em cio, estão mesmo na chamada transição. E este início da atividade reprodutiva está associado ao aumento de horas de luz. E um número inferior de horas de luz diminui a capacidade reprodutiva dos animais. Os dias mais curtos fazem com que o organismo produza a melatonina, que irá manter a égua em anestro. Então, com o aumento do número de horas de luz, as éguas normalmente iniciam a sua atividade reprodutiva e dá-se então o início da época de reprodução. No entanto, há umas formas de acelerar esta entrada no cio. É uma estratégia para acelerar a primeira ovulação do ano, utilizando um fotoperíodo artificial, que é basicamente colocar as éguas sob luz, desde mais ou menos final de novembro até ao início de fevereiro. Elas deverão ter a primeira ovulação do ano, o que ia acelerar um pouco esta fase de transição, que às vezes como se prolonga durante bastante tempo, às vezes normalmente para éguas dadoras de embriões, por exemplo, irão começar muito mais tarde a fazer a doação dos embriões. Então, por acaso, cá em Portugal nunca tive nenhum cliente que quisesse fazer isso, mas há quem faça. E basicamente o que é feito é artificialmente aumentar o número de horas de luz. Então o plano é fazer 16 horas de luz diárias e 8 horas de escuridão. Isto é feito, normalmente começa-se com luz às 7 da manhã até às 11 da noite, que dá mais ou menos 16 horas de luz, e a seguir retira-se e depois temos as 8 horas de escuridão. Mantendo este esquema durante estes cerca de 60, 70 dias, a égua possivelmente irá entrar em cio mais cedo. No entanto, este esquema não se pode retirar logo,
até ela ficar gestante, tem de se manter este esquema de manter a égua sobre luz. É um bocadinho complicado de fazer este processo, nomeadamente ter éguas fechadas em box durante todo este tempo. E recentemente surgiu esta máscara que está aqui na imagem, a Equilume. Basicamente o que ela faz é o que eu vos estava a dizer, que é aumentar o número de horas de luz com aquela luzinha azul que ali está, e deste modo acelerar o processo do início da ciclicidade das éguas. Nas éguas, o nosso principal serviço é o acompanhamento reprodutivo, sêmen refrigerado e sêmen congelado. Fazemos em base diária ou consoante necessidade controlos foliculares às éguas e ao aspecto uterino, para saber se há algum problema que temos de resolver ou se está tudo ok com a égua. Monitoramos o crescimento dos folículos para saber quando é que é o momento ideal da inseminação. E a ecografia é também um grande auxiliar para despiste de patologias reprodutivas que possam existir nas éguas, e é a nossa ferramenta principal para o acompanhamento das éguas. No caso do sêmen refrigerado, temos em conta que a viabilidade do sêmen varia entre as 24 e 72 horas. Temos de ter isto em conta para fazer neste acompanhamento e no processo de inseminação. Nós, quando o folículo chega a um tamanho que achamos razoável para induzir a ovulação, fazemos com recurso a estas hormonas, que é o HCG e a deslorelina, em implante. Cá em Portugal só temos em implante, infelizmente, que são hormonas que induzem a ovulação. Após a injeção, esta ovulação ocorre normalmente entre as 36 e as 48 horas. Então, tendo em conta a viabilidade do sêmen e a previsão da ovulação da égua, nós fazemos a inseminação artificial no dia seguinte à indução. Ou seja, se induzirmos a égua agora, amanhã será inseminada e no dia seguinte estará ovulada e em princípio, se não houver mais nenhum problema, a égua fica gestante. No caso em que, por algum motivo, as éguas não respondam à indução da ovulação e continuem o cio sem ovular, aconselha-se fazer inseminações a cada 48 horas. Isto para cada 48 horas, para que o sêmen consiga manter a sua viabilidade. No caso, e na parte no processo de inseminação com o sêmen refrigerado, o sêmen é depositado aqui no corpo do útero, ou seja, é passado o cérvix com a pipeta e é inseminada logo no corpo do útero. Na congelada já vai ser diferente, já vos vou mostrar. Então, na parte do sêmen congelado, temos de ter em conta que a viabilidade do sêmen, a longevidade é um bocadinho menor, e dura algumas horas apenas. Tendo em conta também que o oócito, que é o ovo libertado pela égua, tem uma viabilidade para ser fertilizado também de aproximadamente 12 horas, havendo, no entanto, impossibilidade de saber ao certo qual é que é a viabilidade do oócito em horas, aceita-se que, no máximo, que o oócito tenha capacidade de ser fertilizado até 6 horas. O que nos faz, então, fazer que para este caso do sêmen congelado, tínhamos de fazer um controle folicular de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6, há quem faça de 6 em 6, nós aqui fazemos de 4 em 4, para determinar o momento da ovulação. Sabemos que induzimos a égua há 36 horas, por isso, a partir deste momento das 36 horas, normalmente a égua pode ovular a qualquer momento, e a partir daí começamos a fazer cheques de 4 em 4 horas. Assim que detectamos a ovulação através da ecografia, colocamos então, depositamos o sêmen então junto ao ovário onde ocorreu a ovulação. Desta forma, garantimos que o sêmen está viável e que o ovócito também, que cumpre os requisitos para ambos estarem, um com capacidade para fertilizar e outro para ser fertilizado. Na congelação, na inseminação com congelado,
é um bocadinho diferente, como vos tinha dito. Utilizamos estas pipetas que aqui estão e colocamos-las mesmo na ponta do corno uterino, mesmo junto ao ovário onde ocorreu a ovulação, para deste modo evitar que o sêmen tenha de fazer ele próprio o trajeto até ao local da fertilização. E pronto, para isso é preciso um bocadinho mais de experiência, um bocadinho mais de técnica do que o congelado também. Após a inseminação, seja com refrigerado, temos de confirmar a ovulação no dia seguinte. No caso do congelado já sabemos que ele ovulou, porque normalmente inseminamos sempre após a ovulação. No entanto, temos de diagnosticar um dos principais problemas nas éguas, que é a endometrite pós-inseminação artificial. Detectar mais alguns problemas, por exemplo, a entrada de ar no útero, implementar tratamentos até 2 dias depois da ovulação, ou mesmo algumas cirurgias que possam ser necessárias. Podemos fazer lavagens uterinas. Isto é uma lavagem de uma égua que estava bastante suja, que lavamos até o líquido ficar, até o soro vir límpido. Ou mesmo éguas que têm problemas morfológicos ou problemas ali na zona da vulva, que lhes permite que entrar no útero, e isso é prejudicial para o crescimento do embrião. Depois, aos 12 dias, podemos fazer um diagnóstico de gestação, um diagnóstico chamado precoce. Normalmente o que fazemos é aos 15, para detectar também se há a presença de gêmeos, que nas éguas também não é de todo favorável. Normalmente fazemos a redução de um deles se tiver gêmeos, e depois voltamos a fazer uma nova ecografia aos 25 dias para detectar o batimento cardíaco, e finalmente aos 45, normalmente até esta fase há algum risco de perda de embriões, e a partir daqui a taxa é um bocadinho menor. Então acompanhamos as éguas normalmente até os 45 dias pós a ovulação. Agora, no que diz respeito à transferência de embriões, a transferência de embriões é basicamente retirar um embrião de uma égua doadora e colocá-la numa outra égua, que é a égua receptora, a barriga de aluguer. Desta barriga de aluguer irá nascer um filho com toda a genética da égua doadora e nada da receptora. A receptora serviu apenas como o nome diz, de barriga de aluguer do embrião, para o criar até ele nascer e até ao desmame. É uma técnica que apresenta bastantes vantagens. Éguas valiosas podem obter mais do que um póldro por ano, porque normalmente a égua só cria um póldro por ano. Como eu vos disse, gêmeos não é uma situação todo pretendida. Com esta técnica podemos tirar vários embriões durante a época e elas terem mais do que um póldro no ano seguinte. Éguas com 2 anos que não convém ainda ficarem prenhas, não convém ficarem gestantes, podemos retirar já nesta altura alguns embriões e saber como é que elas serão como mães. Retira totalmente os riscos associados com a gestação e com o parto. Em éguas valiosas, então, isto é bastante importante. E tal como os garanhões, com éguas que estejam em competição e em treino, podem doar os embriões sem terem de ser interrompidos por causa da gestação, mantêm a sua vida normal, o seu esquema normal, e podem começar a sua vida reprodutiva mais cedo. É também usado em éguas que por algum motivo não podem levar uma gestação até ao fim. Éguas que pariram tarde, por exemplo, podem, no início da outra época, se retirarmos, se uma égua pariu tarde na época, pode-se tirar 1 ou 2 embriões e no ano seguinte inicia logo, vai obter 2 póldros no ano seguinte. No entanto, começa mais cedo a época. E éguas que tenham algum historial de perda de embriões ou mesmo de abortos, podem doar embriões e por vezes passa-se deixam de ter esse problema. As éguas mais velhas também poderão doar embriões a éguas mais novas, e também serve, muitas vezes é utilizada a investigação para obter informações sobre a fertilidade de algum sêmen ou assim mais rapidamente, porque após 7, 8 dias após a inseminação já sabemos se o sêmen fertilizou ou não o óvulo.
Então, basicamente, a transferência de embriões compreende o acompanhamento das éguas doadoras, onde se tem, como vimos há pouco, definir a data de inseminação artificial, saber quando é que foi o dia da ovulação, tal como para o simples inseminação com refrigerado ou congelado, temos de monitorar problemas que possam acontecer após a inseminação e agendar uma data para a colheita. Depois a outra parte é o acompanhamento das receptoras. E as receptoras são um dos pontos fundamentais de um programa de transferência de embriões. São elas que vão receber o embrião e são elas que o vão manter. E é importante que sejam éguas com um exame reprodutivo normal, que não tenham patologias que possam interferir com a gestação, sejam de fácil maneio, porque têm de ser muitas vezes manipuladas. E normalmente utilizamos éguas entre os 13 e os 12 anos de idade, porque é o período em que há máxima fertilidade. A partir dos 12 começa a complicar um pouco e normalmente não usamos. Ao mesmo tempo que vamos acompanhando a égua doadora, temos de ir acompanhando também as receptoras que possam estar disponíveis para receber o embrião. Esta receptora deve ter uma ovulação após a ovulação da doadora, de modo a que o embrião encontre o útero com um estadio igual ao de onde saiu, e convém sempre ter no mínimo 2 receptoras por cada embrião, por cada colheita que iremos fazer. Porque às vezes pode acontecer que alguma das receptoras não ovule ou que tenha algum problema não possa ser utilizada, então o ideal é termos no mínimo duas receptoras para cada embrião. A colheita do embrião é feita ao 7º ou 8º dia depois da inseminação, depois da ovulação da égua. Temos em conta que o embrião normalmente entra no útero da égua, ou seja, o ócito é fertilizado junto ao ovário, e o embrião depois só é libertado no útero aos 5 dias e meio, 6 dias pós a ovulação. Esta data, 7º ou 8º dia, é quando há maior taxa de recuperação do embrião através desta técnica. O que nós fazemos basicamente é colocamos esta sonda aqui à frente do cérvix, com este balão para que o líquido não possa sair, e tal como está aqui na imagem, fazemos uma infusão de lactato Ringer para o interior do útero, depois retiramos por gravidade e ele passa ali por um filtro que retém o embrião, e caso a égua tenha na realidade um embrião, irá ficar retido naquele filtro. Normalmente ainda não se percebeu muito bem porquê, mas quando se usa sêmen congelado verifica-se um ligeiro atraso no desenvolvimento do embrião, e por isso às vezes na maioria dos casos adiamos um dia a data da colheita. Ou seja, se fosse uma égua que era com sêmen refrigerado para tirar embrião ao dia 7 pós-ovulação, adiamos para o 8º. Após este processo da colheita e de termos o embrião, administramos sempre uma prostaglandina para induzir que a égua entre em cio novamente, em passado 4 dias mais ou menos. Depois temos o fluido recuperado pela lavagem dentro do filtro. Levando-o para o laboratório e esvaziamos o filtro para dentro de uma placa de Petri. Esta placa de Petri é depois sujeita a uma observação através de uma lupa para procurarmos, para ver se normalmente às vezes os embriões são muito pequenos e não se conseguem ver a olho nu, há outros que sim, há outros que se conseguem, mas normalmente vamos sempre com o filtro à lupa e procurar se encontramos um embrião no líquido que foi recuperado. O embrião, depois de ser identificado, é colocado no meio de manutenção e é realizada uma lavagem em que ele passa por vários poços de meio de manutenção para limpar de alguns detritos, debris que tenha da égua. É avaliado em termos de tamanho, de idade, de aspecto. Porque às vezes quanto mais velhas são as éguas, começa a aparecer alguns defeitos já nos embriões também. Isso convém sempre termos uma avaliação feita e escrita para sabermos como cada égua apresenta os embriões que a gente colhe.
A seguir, a termos isso tudo identificado, realizamos um dos passos mais importantes, talvez o mais importante de todo o processo, que é a seleção da égua receptora ideal para receber o embrião, a preparação da desinfecção da égua e depois a transferência. O embrião é colocado numa palhinha parecida com aquela que eu vos mostrei do sêmen congelado, e o embrião é colocado lá dentro e transferido para a égua receptora que escolhemos. Passado, se for um embrião com 8 dias, passado 4, 5 dias fazemos o diagnóstico de gestação, para ver se na realidade o embrião pegou, como se costuma dizer na gíria. Em termos de taxas, eu não consegui recolher os dos anos anteriores, tenho aqui os dados porque participei num congresso e também na altura recolhi os dados para fazer, são dados de 2017 do nosso programa de transferência. Na parte da colheita dos embriões tínhamos cerca de 61% de sucesso. Nos 34 embriões colhemos 34 embriões em 56 colheitas. É um valor que está dentro do expectável, tendo em conta também que a grande maioria das doadoras do nosso programa tinham mais de 15 anos de idade, o que baixa bastante a taxa de sucesso na colheita. Para além disso, também 30% das inseminações foram com sêmen congelado e não obtemos nenhuma dupla ovulação, que às vezes quando temos duplas ovulações conseguimos obter dois embriões e ajuda ali a melhorar a taxa, mas não obtemos nenhum. Depois da colheita tivemos um sucesso de 71% na taxa de transferência, ou seja, depois de termos os embriões, em 34 embriões em 34 embriões que colhemos, 24 resultaram em gestação nas receptoras. Felizmente esta taxa até agora nos últimos anos, acho que ainda não fiz bem as contas, mas melhorou um bocadinho, mas pronto, basicamente em média por cada 2 lavagens e meia, conseguimos obter um embrião confirmado na receptora. Uma das possibilidades que também há relacionada um pouco com a técnica de transferência é a congelação dos embriões. Isto permite ao criador preservar a genética das suas éguas mais valiosas, permite também a importação ou exportação de embriões, que não seria possível tal como com o mesmo intuito que o sêmen congelado. Com a congelação do embrião consegue-se exportar o embrião para qualquer parte do mundo. Dá para fazer a colheita de embriões enquanto ainda não começou a época reprodutiva. Agora, por exemplo, normalmente em Portugal a época acaba em agosto, no início de agosto. Podíamos fazer um programa de congelação de embriões a partir daí. A égua vai tirando embriões até outubro, mais ou menos. E estes embriões que forem congelados depois podem ser transferidos para as éguas receptoras depois no início da outra época. Permite também a entrada no mercado emergente e novo, que é o mercado de leilão e venda de embriões. Esta técnica também podia permitir isso aos criadores. Há 2 métodos de congelação, que é a vitrificação, que é um método de congelação ultra rápida, que não requer muito equipamento para o fazer. No entanto, os embriões, para só ter umas taxas aceitáveis de fertilidade, os embriões têm de ser bastante pequenos e as colheitas têm de ser feitas ali aos 6 dias e meio, 6 dias, para que eles tenham menos de 300 micras de tamanho, para que esta técnica tenha algum sucesso. E tem sucesso de 60% a 70% de fertilidade se os embriões tiverem o tamanho inferior a 300 micras. No entanto, a taxa de recuperação destes embriões é bastante mais baixa do que aquela que nós temos com colheitas mais tardias, em que os embriões são maiores. Por isso, agora há uma forma que nos permite que embriões maiores sejam congelados e que mantenham uma taxa de fertilidade bastante razoável, também na ordem dos 60% a 70%. E então essa forma é a forma de congelar embriões com mais de 300 micras, é a chamada colapso do embrião, em que é necessária esta maquineta que aqui está, que é um micromanipulador,
que é um bocadinho caro, mas que aspira o líquido do blastocelo do embrião e congela e retira-lhe o líquido antes de congelar, antes da vitrificação. E isto aumentou bastante as taxas de fertilidade de embriões com mais de 300 micras. Este embrião que aqui está fomos nós que o ano passado enviámos para uma instituição que tem esta máquina para poder fazer. Neste momento temos-lo congelado aqui nos contentores para transferir assim que possível. É uma técnica que eu acho que tem mostrado bastantes resultados e é capaz de ser uma técnica que comercialmente seja mais atrativa para os criadores. A transferência de embriões é, portanto, uma grande ferramenta para os criadores, em que podem obter mais do que um animal, do que um polvo de uma égua valiosa por ano. Os resultados são encorajadores, é fácil. Hoje em dia temos bons resultados na obtenção de embriões através desta técnica. É preciso, contudo, alguma experiência para que os resultados apareçam. Para além da transferência de embriões, hoje em dia começa a estar um bocadinho mais... Começam-se já... Não, cá em Portugal ainda não, mas já é uma técnica que começa a ter bastante sucesso, diria, no estrangeiro, principalmente com éguas muito valiosas. Já há muitas pessoas a fazer isto, que é a injeção intracitoplasmática de um espermatozoide. Basicamente, nos cavalos, a fertilização in vitro não se revelou muito eficaz. Então, esta técnica é a técnica alternativa e que tem mostrado alguns resultados. Basicamente, o que se faz é a recolha dos oócitos, que é o que aqueles 3 veterinários estão ali a fazer, recolher os oócitos da égua antes da ocorrer a ovulação. A seguir, esses oócitos estarão de ir para a cultura até estarem maduros o suficiente para poderem ser fertilizados. E quando essa altura chega, quando eles estão maduros o suficiente, são fertilizados através de uma microinjeção com um espermatozoide apenas. É enfiado apenas um espermatozoide, injetado um espermatozoide no interior do oócito. Isto é uma grande vantagem para éguas que tenham alguns problemas recorrentes de fertilidade e também para garanhões que têm um estoque reduzido de sêmen. Porque depois, com aquela palhinha que eu vos mostrei há pouco, dá para tirar, só precisamos de um espermatozoide, com uma palhinha conseguimos fazer várias sessões de ICSI com a quantidade de sêmen que possivelmente não daria para inseminar uma égua. E então isto é uma técnica que está a ter algum sucesso. Para além disso, há também a clonagem, que é uma técnica que também já se usa, principalmente na Argentina. Há equipas de polo que têm já vários animais clonados. Essa imagem aí é de um dos melhores jogadores de polo da Argentina, em que todas aquelas éguas são a mesma. São todos clones. Ele já tem uma equipa acho que já tem cerca de, não sei se são 12 ou 15 clones de uma égua super que ele tinha, e já faz uma equipa de polo só de clones. A técnica, segundo quem está envolvido nestes projetos, diz que é mais fácil até do que o ICSI, fazer como um clone. Basicamente é retirar uma biópsia de pele do animal doador, que se pretende clonar, e desenvolvê-lo em cultura celular até que ele desenvolva células suficientes, com DNA suficiente para que possa gerar depois um organismo. Então, o que se faz a seguir é retirar deixa-se essas células em cultura até que tenham um número suficiente de DNA para fazer a transferência para dentro de um núcleo, para dentro de um oócito de uma égua doadora. Ou seja, esses oócitos que se retiraram ali, retira-se o núcleo lá dentro e coloca-se o núcleo da outra célula, depois deixa-se em cultura novamente, e quando o embrião já está com divisões suficientes para ser transferido, faz-se uma transferência de embrião para dentro de uma outra receptora, tal como as transferências de embrião, e essa receptora irá depois gerar o clone.
E é simples assim. E basicamente é isto. Muito obrigado. E se tiverem algumas dúvidas, que eu Obrigada a tentarei nós. responder. Obrigada a nós. Sim, já surgiram algumas dúvidas na página do Facebook. Vamos ler, pode ser? Força. Então, a primeira pergunta é do Daniel Garcia e pergunta se existe diferença na eficácia de semen de raça para raça e se há impossibilidade de congelamento, se a impossibilidade de congelamento corresponde a alguma raça em específico. Não diria que é específico da raça. É certo que, por acaso, nós notamos que garanhões warm bloods, por exemplo, que são livros abertos em que qualquer raça pode entrar para o livro, então há muita variabilidade genética. O semen é muito mais fácil de congelar e mais fácil de trabalhar do que, por exemplo, o lusitano, que é uma raça fechada, em que de vez em quando, talvez por motivos de consanguinidade, há garanhões bastante difíceis. Claro que também há nos alemães, mas em percentagem diria que o lusitano, por exemplo, é mais difícil de congelar do que um alemão. Mas há garanhões difíceis em todas as raças, não é específico de uma raça só. Qual era a outra pergunta? Era mais alguma? Não, era isso. Ok. A próxima pergunta é de Simão Alves e pergunta qual é a quantidade de sêmen que depositam no útero de égua para assegurar uma boa fecundação. Ok, o volume varia um bocadinho. Normalmente a quantidade, o número de espermatozoides com motilidade é onde nós nos focamos para saber qual é a quantidade de sêmen que devemos colocar. Normalmente assume-se que no mínimo, em sêmen fresco, no mínimo 500 milhões de espermatozoides com motilidade para gerar uma fertilização. No congelado normalmente baixa um bocadinho para 350 milhões de espermatozoides. O volume varia às vezes de clínica para clínica, de garanhão para garanhão, mas normalmente em arredor entre os 15 e os 20 mililitros em sêmen refrigerado, e o congelado varia entre 4 a 8 palhinhas, diria. Ok, obrigada. A próxima pergunta é do João Bastos e pergunta se a inseminação artificial pode trazer problemas de saúde à égua. Não é normalmente não tem grande problema. A inseminação em si não faz nada que provoque algum problema na égua. A única coisa que nós fazemos diferente do garanhão será a introdução da pipeta, mas que não tem problema nenhum. Ok, obrigada. A próxima é qual a probabilidade de sucesso na troca do embrião para a receptora? É isso que eu tinha escrito ali agora no final. É uma taxa que varia ali entre os 70% e os 80%. Ou seja, em 10 embriões que tínhamos 7 ou 8 ficam com sucesso na receptora. Exato. Depois, a penúltima pergunta é do Caissós e pergunta a partir de que idade é que as éguas têm o cio? Normalmente a puberdade é ali à volta dos 2 anos, 2 anos e meio, quando começam a ciclar. Daí, a partir desse momento, é possível começar, por exemplo, a retirar embriões das éguas, como eu tinha dito há pouco, a partir do momento em que entram em ciclar, e normalmente é aos 2 anos, 2 anos e meio. Ok. E agora, por fim, a Inês Carvalho pergunta se aceitam estágios. Sim, aceitamos. Nesta fase agora do Covid, por acaso, não estamos a aceitar, porque estamos a limitar ao máximo o número de pessoas na clínica, mas sim, aceitamos. Ok, Sim. obrigada. Pronto, e não há mais perguntas. Ok. Agradecemos. Espero que não tenha sido muito chato. Não, foi ótimo. Okay. Agradecemos a sua disponibilidade e Nada, era essa. por ter falado deste tema. Acho que ficaram todos esclarecidos. Obrigado por terem solicitado a nossa participação, e se precisarem de mais alguma coisa é só entrar em contato. Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigado. Obrigada.